Olá, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Terzi. A gente está gravando mais um episódio do flaviaterzi.tv. Normalmente eu gravo no meu ateliê, mas hoje eu vim para minha sala porque eu tenho uma convidada especial, é uma amiga pessoal que eu admiro muito. Ela já fez vários eventos importantes, já apareceu em revista, tem um livro publicado. E recentemente ela voltou dos Estados Unidos, onde ela fez um curso com o Tim Holtz, e agora ela é uma professora certificada pela Ranger Educator, né, Gil? Isso. É a Gil, e ela está aqui do meu lado. Eu a convidei para participar desse episódio. Ela vai trabalhar com os meus papéis da linha Vintage e vai mostrar para a gente um monte de novidade. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Gil, é um prazer estar aqui. A TV tem sido um sucesso e eu me sinto muito honrada de estar participando aqui pela primeira vez. Para nós também, é um grande prazer. A primeira de muitas. O que eu trouxe para vocês hoje? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz vários tipos de tags diferentes usando os papéis da linha Vintage. Esses papéis da linha Vintage da Flávia são um dos meus preferidos, inclusive pela facilidade de combinação que eles oferecem, pela versatilidade do papel. E eu escolhi tags num tamanho um pouquinho maior. Elas têm aqui 9 por 19 centímetros, então vocês vão observar que elas são tags um pouco maiores. Por quê? Porque elas saem daquele conceito apenas de ser um enfeite na página. Elas podem complementar o seu projeto de várias maneiras, tanto no scrapbooking, no home decor, e inclusive aqui a proposta é você juntar mais de uma e criar um mini álbum. Ou colocar na decoração e fica um presente bonito fica um também, presente né? bacana, É exatamente. emocionante receber uma tag assim tão bem decorada. E uma das coisas mais legais é que com a tag você pode treinar técnicas. Então o uso da tag tem sido cada vez mais ampliado. Por quê? Porque as pessoas entenderam que você, além de fazer um projeto bacana, você tem um espaço ideal para treinar técnicas, para testar produtos, e aí a versatilidade de uso dela favorece isso muito bastante. legal. E para explicar tag, a gente na verdade está usando o termo em inglês, mas são etiquetas, né? Como aquelas etiquetas que a gente vê na roupa, e a gente acabou usando esse termo agora no scrap para nós vir a tag. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente vai customizar, eu vou mostrar uma técnica de emboss, mas são tags interativas. Então ela tem textura e você pode transformar um papel num resultado totalmente diferente. Ou personalizar, né? Personalizar, cada vez mais personalizado. O que a gente vai fazer? Eu vou começar usando a Distress Ink, que é uma cor mais vintage, que vai combinar super bem com o papel. Essa é uma das carimbeiras do Tim Holtz, né? Dessa linha Ranger, existem várias cores. Mas aqui a escolha de um papel faz toda a diferença. Então eu venho aqui, posiciono o carimbo e eu vou criar o fundo. Quanto mais alternância de carimbo a gente usar, mais enriquecido vai ficar o nosso fundo. A gente podia fazer até um fundo de uma página, né? De uma caixinha que tivesse decorada com esse mesmo jeito. Até no livro, lembra? Eu ensino uma página feita toda com É fantástico. Com o livro é um livro que a Gil tem, que é o fascículo número 7, né, Gil? Número 7. Número 7, da editora Memory Art. E é muito legal, vocês vão gostar bastante. Eu fiz a primeira camada. Agora, para sobrepor antes de dar a textura com o emboss, eu vou carimbar mais uma vez. E aqui eu vou usar uma outra cor de carimbo. Então, nesse caso, eu escolhi o carimbo preto. Você viu que sempre ela bate com bastante força o carimbo, O que é importante? A carimbeira no carimbo. Nunca esqueçam disso. Por quê? Porque dependendo do tipo de superfície da carimbeira, você tem que controlar a pressão que você faz no carimbo. Então, se você se acostuma a carimbeira no carimbo, o resultado vai ser bacana. É que o pessoal pensa naqueles carimbos antigos de escritório, né? Que você vai lá e bate o carimbinho, mas é o contrário. Posicionei, faço uma pressão para aproveitar todo o desenho, vamos torcer, né? Para sair tudo direitinho. E eu tenho aqui a primeira impressão. Eu repeti esse passo sucessivas vezes para que a gente criasse um fundo bem elaborado. Você escolheu quantas carimbadas você quis dar, qual a estampa de carimbo que você fez, a gente vai para a etapa da textura. Como é que a gente vai fazer essa textura? E é uma técnica que particularmente eu gosto bastante, porque ela é tão simples de fazer e o efeito é muito, muito legal.
Então eu venho com a carimbeira para emboss, que são aquelas carimbeiras mais colantes, né? Essa base de vaselina. Várias opções no mercado. E você vem livremente carimbando sobre a sua tag. Então não se preocupem em preencher. E ele é transparente, tudo, tá vendo? né, Ela não aparece nada, exatamente. Então parece que não tem nada. Parece agora que vem nada. a mágica. A mágica. Eu uso uma base para jogar o pó de emboss. Então aqui nós escolhemos um pó transparente, né, mais brilhante, para vocês sentirem o efeito. E o que é importante? Joguem o pó generosamente. Isso também influi no resultado do emboss. Como a gente devolve depois para a embalagem, a gente economiza, né? Apesar de... Já estava preocupada, achei que a gente ia perder tudo isso. Não. Então vejam que eu tenho aqui quase que uma cobertura total. E agora a gente vai aquecer. Agora a gente vai aquecer. E essa camada eu posso fazer, eu tenho várias técnicas para usá-la no emboss e a gente pode repetir isso sucessivas vezes, tá? Você precisa de uma pinça? Não, aqui tá tudo bem. Esse equipamento, ele não tem vento, ele só aquece. Né? Então o que ela tá fazendo agora é só aquecer a tag. Ele é um soprador, né? Um soprador de ar quente. Isso mesmo. A gente escolheu esse pó aqui pro exemplo. Vocês vejam que ele é um pó brilhante. Ele vai dar esse efeito holográfico. A câmera, eu acho que tá conseguindo pegar direitinho. Ele fica meio emborrachado, né? Fica muito legal. É, ele tem um efeito como se ele fosse plastificado, né? Então você vai levar alguns minutinhos para poder aquecer bem. Dependendo do pó que você usar, você vai perguntar: quando é que a gente sabe que o emboss está feito? Quando o cristal derrete, se ele é um cristal holográfico, como a gente escolheu aqui, a holografia começou a aparecer, o meu cristal está derretido. Esse é mais fácil, porque ele fica meio molhado. Meio molhado. Se você escolhe um transparente, a figura começa a ter brilho, como na tag final que a gente escolheu. Então eu vou repetir esse passo até esquentar toda a tag e derreter todo o cristal, tá bom? Feito isso, vocês vão ter, eu não sei se dá pra gente ter esse close, esse efeito aqui. Estão vendo? É, que parece o papel, com uma ele textura. parece que ele foi plastificado. Dá pra vocês darem uma... Ver se não tá pegando reflexo. Nesse caso é até bom que o reflexo, né? Fica assim, ó, que acho que daí é pra ver. Veja. E aí você tem esse efeito plastificado, né? Vitrificado. O que acontece? Automaticamente o papel endurece e aí você parte para decoração. Nesse outro pedaço de papel eu fiz a mesma coisa, eu carimbei, escolhi uma estampa musical, eu carimbei e depois repeti o passo do emboss. E os carimbos tem uma infinidade de carimbos, um mais lindo que o outro. Um mais lindo que o outro. De madeira, de silicone. De silicone, de borracha. O que é importante? Não tenham medo de misturar, não tenham medo de ousar. Porque às vezes você pensa que uma estampa não combina com a outra e na verdade quando você mistura o resultado é surpreendente. A superposição é muito legal. O que é bacana? Aí você vem para a etapa da decoração. Então eu vou mostrar para vocês duas dicas que eu acho que são bacanas e que complementam bem esse projeto. Aqui eu escolhi a minha aba. Hoje as tapes, elas são uma coqueluche no mercado. Por que elas são tão procuradas, né? Pela facilidade de uso. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar fitas de papel, fitas autocolantes. Autocolantes. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma encadernação simples usando a tape. Então é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer ultimamente. Na verdade a gente tinha, quando a gente era pequeno, uns durex coloridos, né? Com umas estampas que a gente não sabia para que servia. O que é bacana? Eu vou cortar com a mão parecido. Mesmo. Então tá aqui, pra gente ter esse efeito, né, bem livre. Eu criei aqui uma aba, estão vendo? Super fácil. Super a gente pode fácil colocar numa página, né? Numa página, num numa quadro. foto, aí aonde vocês quiserem. Muito legal. E uma outra dica, existem produtos, esse é um produto da Ranger também, que é a versão líquida da carimbeira. O que eu vou fazer? Ele tonaliza o papel,
Então, se vocês observarem, essa pequena aba, ela tá um pouquinho mais escura que a tag normal. Por quê? Porque eu tonalizei também. Então, eu consigo criar um efeito de envelhecimento. E o que é bacana? Cadê a nossa... Posso pegar aqui? Ele tinge tecido também. Ah, legal. Ela pega também fita, então, também. Exatamente. Eu coloco um pouco da tinta líquida aqui. E suja a mão. E eu sujo a mão. Mas aí nada que 2 lavadinhas de água morna não resolvam, né? Suja a mão e deixa a... Quem gosta disso não pode ter medo de sujar a mão, né? As manicures agradecem, viu? É verdade. Mas ficou muito legal, hein? Vejam, eu consigo ter um efeito... Tem tanta renda branca no mercado, né? Às vezes você quer uma outra totalmente diferenciado. Muito bom. Então isso também ajuda. Às vezes você tem um pedacinho de renda, uma outra coisa que você não tem, né? Quer deixar a mesma cor, tonalizar, né? Esse é um e tem outras bacana. cores esse distress? Tem outras cores. Aqui pra tag eu usei o amarelo e o rosé. Mas e ele tem sempre na carimbeira e vai ter o líquido. E vai ter o líquido, as duas versões. vai ter o líquido. Existem hoje 36 cores disponíveis. E essa carimbeira tem um diferencial, ela também dá para você usar em cima da foto, não é? Sim, sim. Então ela é muito gostosa de trabalhar. Ela é uma carimbeira que, além de, assim, ela é a base de água, então ela dilui super bem, ela interage com outras carimbeiras da mesma família super bem. Ah, elas se misturam, né? Se misturam, muito então legal. você cria vários efeitos com ela e ela seca rápido. Eu acho que a Gil vai ter que voltar outras vezes aqui, porque ela tá dando tanta informação boa, né? É, muita informação. O que eu quero mostrar pra vocês? Então, assim, é uma tag super fácil de fazer. Essa eu decorei com flores, com uma borboleta que eu cortei no vegetal, usando a silhuete. Isso foi muito legal. A gente tem Isso usado muito bacana. agora, que é a silhuete, que corta qualquer tipo, vários tipos de material, vinil, tecido adesivado, e a gente experimentou cortar vegetal. Eu e a Gil fizemos essa experiência e ficou um efeito muito legal. Nessa opção de tag, né? Assim, o que é bacana? Você trabalhar com a interatividade. Então aqui a proposta qual foi? Uma tag dentro de uma outra tag. Então eu escolhi a tag interna feita na transparência e valorizada pelas borboletas de vegetal que a gente cortou na silhuete, né? E que assim, a Flávia fez quero uma borboleta, ela foi lá e super fácil. A silhuete veio para revolucionar o mercado. Super rápido. Todos nós estamos encantados com a silhuete. Qual a diferença dessa tag? Ela tem um bolso e como eu não poderia deixar de apresentar texturas e outros meios para vocês, essa eu fiz o fundo. Veja se dá para pegar. Deixa de ladinho. Em assim, relevo. Assim, aí acho que dá. Em relevo. Com uma textura incolor da Acrylex, que também é super legal. O que eu fiz? A gente usou essa textura. Uma camada, não tão... Tem várias cores ali, né, que você pode usar. O que acontece? E aqui eu carimbei, criei uma camada fininha e eu carimbei em cima da textura antes da textura estar seca, tá? E aí eu fiz a opção da foto. Você passou com uma espátula? Da tag. Aqui eu passei com uma espátula. Legal. E assim, espalhou e carimbou. De maneira bem livre, sem que ela ficasse tão lisa, porque realmente o que eu queria E era essa é incolor, olha, é da Acrylex e é incolor. Eu tinha usado uma outra vez a branca. Essa incolor eu não havia usado ainda, gostei bastante do efeito. E ela é ótima, ela tem vários efeitos e inclusive o poder colante da textura é bacana, então a gente usa isso também numa outra opção, né? Tô adorando ver meus papéis todos aí, né? Inclusive esse verde, assim, é uma cor muito diferente. É a cor que eu mais gosto. E ele foi uma grata surpresa, porque quando você olha, não é uma cor comum, mas o resultado, assim, é apaixonante. Então é um dos meus preferidos. Aqui, a proposta também da tag, usando o papel frente e verso, então isso é uma coisa bacana, porque a Flávia tem assim, se preocupado em fazer frente e verso, sempre, que a gente nem sabe dizer qual que a gente gosta mais, né? Então a proposta aqui foi valorizar o papel nas suas duas faces, tá? E aí, com a interatividade de você colocar a foto, e aqui, para dar um toque diferenciado, eu cortei a foto como se fosse um mosaico. Muito bom. Ela trabalhou com essa coleção, que é a coleção Vintage. Eu até queria mostrar para vocês que essa coleção, além dos papéis, que são 6 estampas, ela também vem com a tag em cartela para fazer flor. E essa tag pequenininha,
Então dá para vocês criarem até essas outras tags, assim, também trabalhando com as pequenas. E a gente agora vai dar, a Gil falou que dá para fazer um mini álbum, a gente colocar ali uma argola aqui, né? Vou dar uma dica bem Ou uma rapidinho. correntinha, pode falar. Ser? Um jeito fácil, aqui eu tenho 9 por 19 centímetros. Ah, para montar a tag. Você vai falar, como é que eu vou cortar a tag? Encontra as pontas sem fazer o vinco no papel. Vem aqui, ó, escolhe o tamanho que você quiser, sem pensar muito. Essa tag tá feita. E aí você usa um furador, existem furadores redondos de vários você tamanhos. fez um detalhezinho, Fiz uma bolinha. Que o que acontece? Você usa um furador maior e depois um furador menor. E aí fura aqui e cola Fura aqui. E aí você eu pode crio fazer um mini esses álbum, efeitos. você pode colocar na página. A gente vai mostrar no final, na edição desse vídeo, uma decoração que a gente fez com essas tags em cima de uma máquina de escrever antiga. E aí você vai ver que efeito legal que elas podem ser na decoração da sua casa. Foi um prazer, eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer, Gil, recebê-la aqui. Obrigada. Com certeza voltará outras vezes. Não esqueçam de clicar no joinha, que é esse símbolo em formato de mão, assim, de joinha mesmo, que tem abaixo do vídeo. De se inscrever no canal, é só clicar em se inscrever e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo. Um beijo.